Bom, cumprimento vocês com a paz do Senhor. Quer dizer que eu sinto alegre estar aqui com vocês nessa noite e quero convidá-los para se colocar de pé. Vamos fazer leitura de duas partes na Palavra de Deus. Coloque o projeto aí para a gente, Éder, por favor. Lucas capítulo 18, versículo 9. Vamos fazer uma leitura participativa, que diz assim, e depois você vai projetar para a gente Hebreus capítulo 11, tá? Depois. Disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Vocês. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E agora se projeta para a gente, por favor, Hebreus capítulo 11. Vamos todos, juntos. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Quase não saiu galardoador, né? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai Santo e Todo-Poderoso, nós elevamos as vozes a Ti nesse instante, gratos por essa oportunidade. O Senhor venha falar conosco de acordo com as nossas necessidades nesse instante, Pai. Abençoe a cada um dos que aqui nesse templo entraram nessa noite ou ainda entrarem. Que o Senhor possa trazer, ó Pai, um grande aprendizado para as nossas vidas, porque disso nós estamos precisando, Senhor. Amém. Podeis voltar aos seus assentos. Como eu disse, mais uma vez, fico feliz em estar aqui com vocês nessa noite e também quero parabenizar a vocês por aqui estar, né? Enquanto tem muitos em outros programas, né, fazendo as coisas que muito provavelmente estarão saciando seus desejos carnais, vocês estão aqui em busca de conhecimento, em busca de crescimento espiritual. E Deus muito se agrada disso. Então, deixo aqui a vocês, né, os meus parabéns por essa iniciativa e, portanto, da forma que vocês têm trabalhado, com certeza o Senhor tem se agradado disso. Né? A hora que nós estávamos vindo, a Maria Júlia ainda falava: ó, nós fomos para a igreja hoje de manhã, agora à noite, amanhã de manhã, à noite de novo. Falei, graças a Deus, minha filha, e todos os dias a gente amanhece respirando, né? E Deus tem nos dado graça, nos dado a vida, né? Então, é motivo de glorificarmos, agradecer ao nome do Senhor. E nós estamos aqui para falar sobre um tema muito relevante, um tema muito importante, e o que eu acho interessante, o que vocês têm feito é buscado esse conhecimento da parte de Deus. Eu acredito que essas palestras, né, esses encontros que vocês têm programado aqui, muito têm ajudado, né, muito têm esclarecido, a escola dominical também.
Porque a palavra de Deus fala, o profeta Oséias falou que o povo pereceu por falta de conhecimento, por falta de buscar, né? A Bíblia, Pedro também fala que nós precisamos buscar ao Senhor e prosseguir em buscar, né? Em conhecer. Conheçamos e prossigamos em conhecer, né? E a gente, para servir ao Senhor com fidelidade, a gente precisa de sabedoria, não é isso? Tiago também fala, se alguém tem falta de sabedoria, né, busque, peça a Deus, que Ele ia dar, né? Ele não vai lançar de rosto em rosto, falar, gostei de você, vou te dar sabedoria. Não, você tem que buscar, e quanto mais você buscar, Ele vai te dar liberalmente. Mas a partir do momento que você buscar, busque, peça ao Senhor sabedoria. E é disso que nós precisamos para viver, para vivenciar nos dias atuais. Porque nós vivemos no mundo, mas a palavra de Deus fala que nós não podemos amá-lo, né? Nós não podemos amar. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então nós precisamos buscar sabedoria do Senhor, da parte do Senhor o tempo todo. Nós precisamos estudar a palavra de Deus. Nós precisamos estar atentos. Por quê? Porque hoje o conhecimento é muito fácil você ter acesso. Você, como cristão, tem que buscar o conhecimento. Por quê? Porque na escola, no seu trabalho, alguém pode fazer perguntas que, se você não estiver atento, você, como cristão, pode, né, se ver na saia justa, né? Que ela pegou, eu falando lá, ela perguntou o que era. Ela perguntou o que era escarnecedor. E aí, bem no dia, se eu não me engano, era na escola dominical, né? No sábado anterior, o Garcia tinha dado uma palestra falando sobre a influência das amizades, que a gente tinha que se afastar das rodas dos pecadores, dos escarnecedores, e outro esqueci. Mas é da roda do pessoal ruim. E aí ele explicou o que era escarnecedor, que ele falou que era aquele pessoa que, além de não obedecer a Deus, ainda zomba da sua fé. Zomba. São zombadores também, né? Sim, de fato, é isso. Esses dias eu estava estudando a palavra de Deus e me veio, né, alguns versículos e eu achei interessante, né, fazer essa comparação, porque alguém pode chegar para você e falar assim para você, se você não tiver conhecimento a respeito de determinados assuntos. O nosso tema é religiosidade versus fé, né? Mas a gente está falando quanto é importante você saber, né, você ter conhecimento a respeito da palavra de Deus, a respeito da Bíblia, a respeito de determinados assuntos. Por exemplo, se alguém chegar em você e perguntar para você, bom, na Bíblia fala assim que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que pelo mundo viesse morrer, não é? Certo, não é isso? Disse ou não disse? Tem ou não tem isso na Bíblia? Tem, gente, ou não tem? Isso, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Justamente. Tem ou não tem? Sim ou não? Isso. E aí, em outra parte da Bíblia, fala assim, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. E aí, como é que você explica isso? Né? Como é que você explicaria se alguém te perguntasse, e aí? Há uma contradição aqui? Não. Existem significados diferentes para a palavra mundo. Quando eu falo de mundo, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Quando a palavra de Deus fala, ele fala desse mundo caído, desse mundo hostil, onde há pecaminosidade, onde há sodomia, onde há esse monte de baboseira aí que vai contra a palavra de Deus. Agora, quando fala que Deus amou o mundo de tal maneira, fala do homem, do mundo homem, do ser humano que compõe o mundo. Entendeu? Então, há essas diferenças. Na palavra de Deus tem isso, a gente tem que estar atento. Né? A gente tem que estar atento para isso. É a saber os significados. Né? Saber é como se eu falasse para vocês da manga da camisa e a manga fruta. Né? E aí vai depender do contexto. Vai depender do contexto. Tá? A gente precisa estar atento a essas questões aí. E você já imaginou se alguém perguntasse no susto,
né, essa questão aí, e aí, como é que você faria, né? Religiosidade versus fé. Olha para vocês, eu tanto que eu fiquei chique ali, né? Então, vamos lá, vamos falar um pouco de religiosidade, né? De religiosidade. O que é interessante a gente saber o que é religiosidade. A gente precisa saber que religião e religiosidade são coisas diferentes. Para mim, religiosidade seria a pessoa seguir uma religião, seguir os ensinamentos de certa doutrina. Já a fé seria a crença em algo que, ao ver humano, seria considerado impossível. Nesse sentido aqui, sim, a religiosidade seria você cumprir com os dogmas, que é aquilo que é previsto dentro da religião, mas sem observar sem observar que existe algo maior do que essa religiosidade. Vamos fazer a definição aqui para a gente entrar no mérito dessa questão aí. Vamos fazer a definição primeiro de religião, depois de religiosidade, aí a gente comenta um pouco mais. Aí eu trouxe alguns significados aqui, eu gosto de trazer os significados para, a partir dos significados, a gente continuar falando. Então, o significado de religião. O que é religião? É a reunião, é lógico que tem assim, sinônimos, né? Tem dicionários e dicionários, mas eu trouxe uma definição do dicionário aqui, né? E se você for procurar, pode existir outras definições com palavras com sinônimos, né? Mas religião, em suma, o significado é reunião dos princípios, crenças ou rituais particulares de um grupo social determinado de acordo com certos parâmetros recebidos a partir de um pensamento de uma divindade, de sua relação com o indivíduo. Mas, em resumo, religião é a reunião dos princípios, a reunião das crenças, aquilo que vai colocar você dentro de parâmetros a ser seguidos. Tá? Isso é a definição de religião. Está relacionado à crença e que vai determinar os parâmetros para você a ser seguido. Aí, nessa questão aí tem diversos ramos da religião, né? E aí nós temos a definição de religiosidade. A religiosidade significa a qualidade do indivíduo que é religioso, que professa, é o que o Jonatas disse, né? O que professa essa religião, que coloca em prática esses parâmetros. No momento em que ele está colocando em prática esses parâmetros, ele está sendo religioso. Tá? Ele está se atendo à religiosidade. Então, religiosidade significa a qualidade do indivíduo que possui a disposição para o cumprimento dos parâmetros, tá? A disposição ou a tendência para refletir sobre os aspectos da atividade religiosa. É lógico que tem palavras aqui na definição científica, mas trazendo para a melhor compreensão, é aquele que se dispõe a cumprir, né, os parâmetros que são professados dentro da religião, os dogmas da religião. Tá? Seja qual for essa religião, seja o budismo, seja o protestantismo, seja o catolicismo, então quem está cumprindo esses parâmetros é um religioso. Mas só que o problema da religiosidade, né, o que nós vamos falar aqui, o cumprimento dessa religiosidade é que as pessoas se atêm a parâmetros, se atêm a cumprir os parâmetros, os dogmas, a doutrina, e esquece de ser um cristão genuíno. Que é, na verdade, ser o quê? Ser discípulo de Cristo, ser testemunha de Cristo. O grande problema, a religiosidade, ela não necessariamente ela tem que ser algo ruim. Passa aí, por favor. A religiosidade, então, ela é o quê? Ela é composta por uma série de comportamentos, e de códigos e crenças a respeito de Deus, né, que faz com que o indivíduo se poste ou se posicione de uma certa maneira ou de outra.
Tá? Então, a religiosidade é isso. É uma série de acontecimentos, uma série de comportamentos, de códigos, de crenças, são os dogmas, né, da igreja, são as doutrinas, que vai fazer com que você se posicione de uma forma ou de outra. São aquilo que determina a forma com que você irá se comportar. E não necessariamente, né, religiosidade tem que ser algo ruim. Mas o problema é que quando as pessoas se atêm à religiosidade, a grande maioria das vezes ela vai se tornar algo ruim. Ela vai se tornar algo ruim. Porque quando você, né, começa a vir para a igreja para mostrar para o pastor que você está aqui na igreja, isso já está determinando que você está sendo um religioso e não um cristão genuíno. O cristão genuíno, ele vem à igreja para quê? Para adorar, para cultuar, não é isso? E não para mostrar para o pastor que ele está aqui, para o pastor não perguntar, uai, você está vindo na igreja? O que está acontecendo? Você está em pecado? Você está comendo? Né? Você não vem... Quando você se torna um religioso, quando você começa a se comportar dessa forma. Então, você está sendo religioso, você está se atendo apenas a cumprimentos de regras, de parâmetros religiosos. Tá? Mas não terá efetividade na sua vida, esse cumprimento da religiosidade. Tá? A religiosidade não necessariamente é algo ruim, por quê? Porque é intrínseco. Está interrelacionado à questão da nossa cultura. Né? É algo que é cultural, não tem que necessariamente ser algo ruim, pode ser bom, porque faz parte da nossa cultura e da nossa personalidade, a questão da religiosidade. Tá? Quando você cumpre a religiosidade, quando você cumpre as regras, tudo isso, não esquecendo de ter a vida pautada na palavra de Deus, maravilha. Mas o problema é que muitas vezes até os irmãos querem doutrinar, né, quer doutrinar os jovens, por exemplo, chamar os jovens de rebelde, mas ele esquece que no momento em que ele está chamando um jovem de rebelde, ele está fazendo um julgamento, e a palavra de Deus fala, não julgueis para que não sejais julgados. Então, se você acha que alguém é rebelde, não faça julgamento, nós não temos condições para isso. Nós não temos condições para fazer julgamento. Quem pode julgar é somente Deus. E qual deveria ser o nosso comportamento nesse instante? Um comportamento de verdadeiro cristão. Quando levaram aquela mulher pecaminosa que foi pega em ato de adultério na presença de Jesus Cristo, ele a condenou? Não. Ele a acolheu com amor, né? E quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Né? E a mulher, ele disse que perdoados estão os seus pecados, vai e não peques mais. Tá? Então, o nosso comportamento, quando a gente quer ser religioso demais, a gente se perde nisso daí. Por quê? Porque a religiosidade, ela acaba sendo o quê? Ela acaba sendo uma armadilha. Quando você se atém demais à questão da religiosidade, ela se torna uma armadilha. Porque eu sou religioso, eu me torno para basicamente o quê? Um fariseu. Eu oro 3 vezes, vou na consagração, vou na escola dominical, vou nisso, vou no culto de doutrina, e o irmão que não vai, não sei o quê, irmão, você está julgando, você não sabe o que aconteceu com o irmão. E se ele não foi por negligência dele, o problema é dele e Deus. Quando Jesus veio, as únicas pessoas que ele abertamente julgava eram os religiosos, eram os fariseus. Porque, na verdade, havia sempre um embate entre os fariseus, né, e a forma de Jesus Cristo se posicionar, porque era uma forma genuína. Jesus Cristo cheio de Deus, cheio de humildade, cheio de amor. E o que acontece? Quando a pessoa se torna religiosa demais, parece que o amor vai embora. Parece que o verdadeiro amor, aquela compaixão. Irmãos, jovens, né, eu me converti, eu acredito que eu me converti no ano que a minha esposa nasceu. Né?
Eu me converti no ano que a minha esposa nasceu. Pode falar? Pode falar, né? 1991. Irmãos, jovens do céu, vocês não estão entendendo, né, o quanto eu fui apresentado, me foi apresentado um Deus carrasco. Isso em 91. 91, 92, né? Eu me lembro como se fosse hoje, na Copa de 1994, em que o Brasil foi campeão. Né? Em 1994, ele foi tetracampeão. Em 1994, e eu sentado no meio-fio, lá em Cafelândia. E a vontade, aquela vontade de chegar pelo menos na janela, na casa de uma mulher lá que tinha televisão, a diretora da escola que tinha televisão, mas não podia, né? Não podia, eu ia para o inferno se eu chegasse naquela janela, né? E muitas pessoas julgando, aí isso vira farisaísmo, tá? Essa religiosidade vira farisaísmo. E aí, o que acontecia? Por que né, Jesus Cristo tinha esse embate, como você bem lembrou, Éder? Porque Jesus trouxe essa forma diferente. E aí os fariseus, o religioso, ele faz o quê? Ele segue os parâmetros enquanto está tudo bem para ele. Quando começa a pressioná-lo, aí ele começa a fazer o quê? Quando a forma de Jesus pregar, o amor, né, a caridade, que começava a pressionar, aí de bater de frente contra os princípios do farisaísmo, o que eles fizeram? Eles começaram a procurar um meio de crucificar Jesus. Quando não deu certo, eles chamaram Jesus falou que Jesus estava endemoniado, né? Então é bem assim. A religiosidade, quando ela fica muito latente, ela faz com que a pessoa, o religioso, te julgue dessa forma. Primeiro Lucas, depois você. Ou fala você primeiro, porque o microfone está mais perto aqui, depois você... Só comentar essa questão aí. É engraçado que o fanático ele ama todos os mandamentos, menos o mais importante, né? Que é justamente do amor, de amar primeiro a Deus e depois o próximo. O próximo, ele sabe de tudo, né? Mas e aí? Cumpre, o problema é esse, cumpre, pode cumprir, né, a regra, mas o mandamento, vamos dizer assim, na íntegra, não cumpre. Sim, Lucas. Pode ser a todos, primeiramente, a todas. E essa questão aí, irmão, que o senhor está falando, é o seguinte, é algo tão perigoso, que assim, vemos várias religiões que a religiosidade é tão forte que eles são capazes de fazer tantas coisas por aquilo e é algo vão, algo que é inacreditável, né? Assim, sem querer ser direto, mas né, temos aqui, né, inclusive a maioria da população brasileira pertence a esse tipo de religião, que eu estou pensando no momento. E assim, o que eles são capazes de fazer por aquilo é realmente impressionante e é muito perigoso, que é um caminho meio que só Deus mesmo, para depois mudar a cabeça da pessoa, porque o que a pessoa coloca na sua cabeça para tirar é só Deus. É um caminho muito perigoso. É verdade. Quando a pessoa traz esses princípios, esses valores, quando ele introjeta, né, fica muito difícil. A gente vê, é difícil. A pessoa sai daqui sem nem hesitar, sai daqui, vai para o... Gente, eu trabalhava na Jales Machado, tinha dia que a gente assustava, com um monte de gente a pé, indo para o Muquem, no meio da cana da Jales Machado, chegando na BR-080. Quem aqui já passou pela BR-080, chegando em Dois Irmãos? BR-080, o Davi sabe de onde eu estou falando. É a que liga Dois Irmãos a Uruaçu, né? BR-080. Daqui da Jales Machado, daqui na Jales Machado são 18 quilômetros. Da Jales Machado na BR-080 é em torno de 20 quilômetros. Já foram, assim, mais de uma vez, eu acredito, me parece que umas 3 vezes eu trabalhando lá no meio do canavial, tomando conta do pessoal, máquina colhendo cana, de repente vê aquele monte de gente a pé indo para o Muquem. Essa religiosidade.
Nós temos isso é como você disse, é muito perigoso, né? É muito perigoso. Até onde vai isso daí? A gente está falando de coisas lá de fora, mas a gente vai falar um pouquinho um pouco de religiosidade aqui dentro também, aqui na igreja também, né? E aí a gente está falando daquelas pessoas mais tradicionais. Agora eu vou falar com o jovem também a respeito de quando eu estou sendo religioso. Vai sobrar para todo mundo aqui. Sim, pode falar. Sobre esse assunto de religiosidade, na minha antiga cidade tinha pessoas que, para pagar promessa na religião que eles seguiam, iam de uma cidade para outra de pé, às vezes sem comer, sem hidratar. No caso, eles introduziram um mandamento da forma que eles queriam seguir, não do jeito que estava lá, que era o mandamento para seguir. Eles introduziram de uma forma totalmente diferente. E eu conheci uma pessoa que ela fez a promessa, pagou, fez esse negócio de ir de uma cidade de pé para outra, passou dias andando. E quando foi para cumprir, não aconteceu nada. E de frustração, ela entrou em depressão e tentou se matar. Isso é um caso de religiosidade que eu fiquei muito assustada em relação a esse tipo de coisa. E causa essas reações mesmo. A religiosidade tem esse poder. Jovens, por isso que eu falo sempre, a gente precisa estudar. Se vocês tiverem, eu acredito que sim, procure estudar a história da igreja. Tem muita coisa que está interrelacionada à religiosidade. Eu, dentro da sala de aula, até falo para os meus alunos, não sei se algum professor de história já falou isso para vocês, não dá para entender por que a igreja, o centro da igreja, é a Igreja Católica Apostólica Romana. Isso está diretamente ligado à questão política e econômica. Não é uma questão... e aí eles trazem consigo, dentro da própria igreja, tem um monte de questões que está diretamente ligada até mesmo ao paganismo. Até mesmo ao paganismo. Porque gregos e romanos possuíam uma cultura muito ligada à religiosidade. Vários e vários deuses. Tem muita coisa que está dentro da igreja. E aí o que aconteceu? Aí o que aconteceu? O que eles fizeram? Por questões políticas e econômicas, eles transferiram o centro da igreja, onde a sede da igreja deveria ser aonde? Em Israel. Eles transferiram para onde? Para Roma, transferiram para a Itália. Por quê? Porque era o grande império romano que dominava toda aquela região. Inclusive, quando Jesus Cristo nasceu, a Roma era o império, e Israel era uma província do império romano. Quando Roma se torna império, ela se torna império em 27 a.C., né? Se eu estiver errando alguma coisa aqui, Camila pode me corrigir, né? Mas Roma se torna império. O poder de Roma foi dividido, né? O desenvolver da história de Roma foi dividido em 3 fases, né? Em 3 partes. Primeiro, monarquia, né? Monarquia foi em 753, né? Até 509 a.C., a República de 509 a 27 a.C., o Império começa em 27, e aí vem até 300 e alguma coisa, 295 a primeira divisão do Império, depois, né, vai daí para frente, e aí em 476 acaba de vez o Império Romano do Ocidente. Fala. Naquela época, até após isso, isso perdurou por muito tempo. A igreja, tanto a católica quanto as outras demais, elas envenenavam, né, as páginas dos livros sagrados para as pessoas não terem conhecimento sobre isso. Sim, teve essa questão aí, porque era muito comum, né, os livros muito grandes, existiam os monges copistas, né, aqueles livrões, lá nas bibliotecas, né, e eles falavam que se tivesse acesso, poderia morrer. Sim, Camila. A Camila. Falar um pouco dessa questão de livro, de ler a Bíblia, por exemplo. Eu estava se eu não me engano, 9º ano, e assim, eu acho que eu era a única evangélica da minha turma, né? E aí todos os meus colegas sabiam, né, dessa paixão pela Bíblia, eu lia. E aí eu tinha minha amiga, uma das minhas melhores amigas, que era católica, o meu professor, pai dela, de história. E eu lembro que a gente estava na biblioteca e ela falou assim, pai, olha que legal, a Camila está lendo a Bíblia, está terminando de ler a Bíblia. E ele olhou para mim e falou assim,
por que você está lendo a Bíblia? Por que você não deixa para as pessoas mais velhas e que têm mais experiência para poder interpretar a Bíblia? Então, ele achou que eu, lendo a Bíblia, eu estava agindo com falta de sabedoria, porque, no caso, eu não era apta para ler a Bíblia. Esse momento foi o que me chocou muito. E foi uma parte assim que a questão da religiosidade me marcou. Quando eu fui ler a Bíblia e alguém me refutou porque eu era nova, porque eu estava lendo. E essa repreensão, por exemplo, que tinha muito na Idade Média, essa questão mesmo de não é todo mundo que pode ter acesso, que não é todo mundo que é apto para aquilo. Então, sendo que a Bíblia é o livro que nós devemos, quanto mais cedo, ter acesso para conhecer a palavra de Deus. Justamente. A Bíblia é a nossa regra de fé, a Bíblia é a nossa bússola, a Bíblia é a que nos conduz, a Bíblia é o nosso, né, a nossa guia aqui na Terra. Né? E se o muçulmano, por exemplo, tem que saber o Alcorão, ele tem que saber de cor. Né? Desde pequeno, por que nós não podemos? Eu acredito assim que nós falhamos muito com a leitura da Bíblia. E às vezes, por falta de leitura da Bíblia, nós deixamos a fé e nos atemos à religiosidade. E olha para vocês aqui exemplo, mas te chocou, mas não te impediu de continuar nesse propósito, né? Tanto é que nós vemos o conhecimento que você tem aí, o conhecimento bíblico, né? Então, olha para vocês verem a ideia. Essa é uma ideia de religiosidade. Não, por que você está lendo? Não é compatível com você, com a sua idade. Né? A religiosidade faz isso, traz isso, né? Muitas pessoas perderam a vida por causa disso, por buscar, né, essa curiosidade. Vamos para frente aqui, que pode voltar aqui, que eu preciso só encerrar, né, essa parte aqui. Então, a religiosidade é isso, é um conjunto de crenças, mas na maioria das vezes você se atém a cumprir isso, esse conjunto de crenças, você fica preso a isso e esquece o verdadeiro motivo pelo qual você está aqui, você esquece a verdadeira causa pela qual você está aqui. Você está aqui, eu estou aqui, não é porque eu sou bom, não é nada disso. Por que nós estamos aqui? João, no Evangelho de João, no capítulo 15, o versículo 16, fala por que nós estamos aqui. Nós estamos aqui, por quê? Porque Jesus Cristo nos escolheu. Ele fala, fui eu, não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós para que vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Né? Então é isso. Né? Não tem... bom... Voltando à religiosidade, ela se torna uma coisa ruim quando ela assume o papel mais importante do que a própria palavra de Deus. Tudo isso que nós falamos aqui, que a Camila falou, os exemplos que vocês deram, foi o quê? O que nós falamos, o Lucas falou, tudo isso é o quê? A religiosidade assumindo um papel mais importante do que a própria palavra de Deus. A própria palavra de Deus e os seus efeitos em nossa vida. Então, na maioria das vezes isso acontece quando a pessoa é religiosa demais, quando a religiosidade entra na igreja, né, aí essa religiosidade passa a assumir um papel mais importante do que a própria palavra de Deus. Os fariseus são exemplos clássicos desse processo de religiosidade. Nós já falamos sobre eles aqui, sim. O pessoal do Estado Islâmico, que é também outro exemplo grande, e aquele pessoal, aqueles vikings, que eles acreditavam que eles iam morrer em batalha, e que aí Azal queria levar eles lá para o monte, lá para o Valhalla deles, isso. E que ia ter um monte de virgem esperando eles lá. Eu acho muito engraçado. Nossa, né? Oh, meu, religiosidade, né? E se ele fosse um covarde, as valquírias não atravessariam eles para chegar no Valhalla, né? Então, religiosidade é religiosidade. Não, olha, a religiosidade, ela está ligada, ela está inserida na nossa cultura, né? O Éder lembrou aqui dos vikings, né? Essa mitologia nórdica, os povos nórdicos do norte da Europa, tem muito disso aí. E a religiosidade é tão grande a ponto de fazer com que houvesse sacrifícios humanos.
né? Sacrifícios humanos. E por incrível que pareça, como diz tive um professor em uma palestra que falava também, por parível que cresça, ou por incrível que pareça, né? Ainda hoje, existem muitos que não sabem, mas ainda hoje em tribos indígenas no Brasil ainda existe, mesmo que escondido, né, esse processo. Na verdade, tá ligado à cultura deles, mas pergunto a vocês, toda vez que vocês veem uma entrevista, veem imagens de grupos, de tribos indígenas, vocês já viram um índio sem uma perna, um índio aleijado, um índio... Vocês já viram? Eles sacrificam. Eles sacrificam. Ainda hoje, no Brasil, eles sacrificam, enterram vivos gêmeos, né? Se nascer gêmeos, às vezes eles enterram um dos dois. Se nascer com problema, com deficiência, eles né, sacrificam, enterram, ainda hoje. É como se... isso, justamente isso acontecia Isso aconteceu muito em Esparta, né? Em Esparta, quando a criança nascia, quando nascia criança do sexo masculino, era levada ao ancião. Se o ancião determinasse que aquela criança tinha um problema, automaticamente já tinha um local lá, o despenhadeiro, que jogavam essas crianças, e lá embaixo estavam lá as feras, né? Os predadores que pegavam essas crianças e... Não precisa nem de continuar, né? Mas, enfim, está intrínseco à religiosidade. Olha para vocês verem o poder disso, né? Também. Olha o poder disso, né? Os fariseus são exemplos de pessoas com extrema religiosidade. Pode passar aí. Olha, aí como nós falamos, nós lemos lá no início, por isso que eu li esse texto aqui. O fariseu... Estando em pé, Lucas capítulo 18, versículo 11, o fariseu estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou. É a mesma coisa que existe isso, Senhor, eu tenho te servido com fidelidade, por que o irmão prospera e eu não? Né? Por que o irmão, né, comprou o carro, comprou a casa e eu não consigo? Por que o irmão isso, o irmão é aquilo? Essa é uma oração do fariseu. O que acontece? A gente precisa ter fé. A nossa vida tem que ser o quê? Tem que ser dominada pela fé. Pela fé. É nisso que a gente fala, é nisso que a palavra de Deus fala, né? Que o cristão, o verdadeiro, ele tem que viver pela fé. O viver pela fé, jovens, não é falar assim, eu vou fazer a obra e vou viver da fé. Não é isso. Né? A gente ouve muito isso, né? Vou fazer a obra e aí cruza as pernas, deita no sofá, cruza as pernas, vou fazer a obra, vou ver da fé e não trabalha. Né? Esquece da justiça de Deus. Esquece que Gideão foi chamado porque Gideão, além de ser um trabalhador, ele era estrategista e estava, com certeza, malhando o trigo com muita dificuldade, porque ele estava malhando o trigo no lugar de pisar uvas, né? No lugar de... Paulo é um grande exemplo disso, né? Ele percorria tantas nações e, mesmo assim, ele se dava esse trabalho de trabalhar e se sustentar ele próprio para não pesar os irmãos. Para não pesar os irmãos, né? Então, Paulo é um grande exemplo disso. E às vezes a gente, né, pesa os irmãos, quer ser crentão demais, né? Sim, Ariane. Deixar tudo na mão de Deus em vez de fazer a nossa parte também. Como Moisés, Deus não teria abrido o Mar Vermelho se ele primeiro não tivesse lá e levado o povo ao deserto. E trazendo para os dias de hoje, a pessoa religiosa, não colocar na mão de Deus a vaga do meu emprego. Aí liga a televisão, fica na frente do sofá e Deus que arruma um emprego para mim, vem até mim. Ou estudantes, não, eu vou passar nessa prova, colocar na mão de Deus, vai lá, pega o celular, vai jogar, assistir. Na hora da prova, Deus que me ajude. Né? Vou marcar a D de Deus. Fica aí, vai nessa. Vai nessa. Oi? Oi?
próprio Deus falou para Josué, eu sou contigo, mas esforça-te, né? Esforça-te, Tem bom ânimo. tem bom ânimo. E falou para ele, ó, fazer o quê, ó? Olha aqui, ó. Josué capítulo 1, versículo 8. Fazer O parte tempo todo, ó, esse documento, essa palavra aqui, o tempo todo, não à parte, esteja, né, na sua mente, na sua boca, esteja lendo, né, o tempo todo. Também então o próprio Jesus trabalhava também, né? Sim, como carpinteiro. sim. Então é isso daí, né? Você falou, eu me lembrei da história, diz que um irmão novo convertido disse que cada um tinha que falar né, se errasse, não tinha que citar um versículo, né? E aí o irmão era novo convertido e ele errou uma pergunta que fizeram para ele lá e falou, agora recita um versículo. Ele falou assim, Jesus falou, faça da tua parte que a mim eu ajudarei. Não, isso aí não tem na Bíblia não, irmão, então pode colocar que isso é bom. Era novo convertido, mas na verdade é essa, né? Não tem na Bíblia, mas a gente tem que fazer nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer. A gente tem que se achegar, dar um passo a Deus. Não é? Às vezes a religiosidade faz isso. Hoje na consagração, nós estávamos na consagração e a pastora Nadir citou o exemplo de uma irmã abençoada que trabalha na casa de Deus e tal, e está com um nódulo no seio e já está sentindo muita dor. E aí ela fica falando assim, não, Deus vai me curar, eu creio, eu tenho fé em Deus. Sim, claro, a gente precisa ter fé em Deus, mas a gente precisa de quê? De ação. De agir, de ir em busca, de ir atrás. Já viu aquela história também do barquinho, do senhor, do irmão que ficou ilhado, né? E aí ele falou que e a chuva começou, a água começa a subir, a água está subindo. Todos aqui já ouviram essa história? Que eles ficou ilhado e a água começou a subir e veio uma canoa, um bote, né? Falou, vambora, né? E ele, não, Deus vai me salvar, né? E aí veio até o helicóptero para tirar ele de lá e ele, não, Deus vai... E não salvou, né? Ele afogou, morreu afogado. Quando chegou lá para prestar a conta, mas eu confiei no Senhor e o Senhor não foi me salvar. O que é isso? Não foi te salvar? Mandei um bote, você não quis. Mandei uma canoa, você não quis. Mandei um navio, você não quis. Mandei um helicóptero, você não quis. E aí? Né? Então não é a gente ficar com a boca escancarada aí falando, não, a gente tem que agir. Né? A gente tem que agir. Quando você vê o esforço necessário que alguém faz para passar em alguma coisa concorrida, e você olha esse tipo de pessoa, a única coisa que você pode fazer é rir da cara dela, porque esquece que Deus é justo, né? Que Deus ele não vai favorecer alguém só porque ela crê nele, né, e obedece os mandamentos, não vai favorecer ela contra uma pessoa que se realmente dedicou para aquilo. Porque Deus ele é justo, ia ser injusto ele fazer isso. Sim, na verdade, o Éder, eu nem diria que essa pessoa que crê, ela nem crê assim 100% e cumpre os mandamentos, porque se ele crê e cumprir os mandamentos, ele vai agir. Ele vai agir, ele não vai ficar só de braços cruzados. Né? Mas essa era a história, essa é a questão. Né? O fariseu também. Ó Deus, graças te dou porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros. Quando uma pessoa está fazendo uma oração dessa forma, o que ele está fazendo? Na sua oração ele está julgando, né? Eu não sou como esse, né? Que rouba, que julga, que é adúltero, que é injusto, né? Nem ainda como os publicanos, não sou como estes. Né? Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Esse era um religioso. Tá? Esse é o religioso. Tá? Mas tem aquele que fala, Senhor, eu sou pobre, pecador, não sou digno nem de olhar para ti. Né? Esse é o comportamento do verdadeiro cristão. Reconhecer que Deus é tudo na vida, Ele é o Senhor das nossas vidas. Né? Nós não somos bons. Nós não somos bons, é Ele que é bom em nós. Se nós estamos aqui, se eu estou aqui, se vocês estão aqui, é porque o Senhor teve misericórdia. E como eu já disse, foi Ele que nos escolheu. Nós estamos aqui porque Ele nos escolheu. E a gente precisa entender isso. A gente precisa vivenciar, né, dia após dia, sendo sal da terra, luz do mundo,
testemunha de Cristo. Testemunha de Cristo. E não um mero religioso. Passa, por favor. E aí eu falei que ia sobrar para todo mundo, né? Agora vamos ver um pouquinho aqui. Você sabe que você está virando religioso? Você sabe? Você está virando religioso? Vamos ver um pouquinho aqui. Quando é que uma pessoa está virando religiosa? Vamos fazer algumas reflexões aqui. Quando uma pessoa está virando religioso? Quando você está virando religioso? Quando nós estamos virando religiosos? Quando você está mais preocupado com a liturgia e organização do culto do que com a pregação da palavra de Deus e em ouvir a palavra de Deus e obedecer. Quando você está preocupado em olhar para a roupa da Gabriele, como é que está, se ela está bonita ou não com aquela roupa, se a gravata do pastor está torta ou não, tudo tem que sair de forma meticulosa, tudo tem que sair de forma organizada, tudo tem que ser tudo centrado e tal, né? Nossa, mas o pregador é fraquinho, achei aquele pregador fraquinho. Nossa, irmão, cantor ruim, nossa, não sei o quê. Você está sendo religioso. Tá? Você está sendo religioso, você não está prestando atenção. Você não veio aqui para oferecer culto ao Senhor, mas você veio aqui para observar o que passou, você veio aqui para observar se alguém cantou bem ou não, se alguém saiu da igreja, passou não sei o quê, você estava olhando isso. Sim? Oi? Sim, como se fosse um fiscal. Tem uma questão muito interessante para que nós não tornemos religiosos, e essa questão aconteceu com um rapaz que não aguentava mais, ele era muito religioso, e ele chegou para o pastor, eu acredito que todos vocês já ouviram essa história. Se não ouviu, se tiver pelo menos um que ainda não ouviu, ainda vou ficar mais feliz em contar ela aqui. Do rapaz chegou para o pastor e falou assim: olha, pastor, eu não aguento mais, eu não vou ficar nessa igreja, eu não vou ficar aqui, eu não aguento mais com tanta gente pecando, com tanta gente errando, com tanto jovem mexendo no celular na hora do culto, com tantas irmãs com roupas indecentes, roupas transparentes, com tantas pessoas fazendo essas coisas na hora do culto. Eu não aguento, eu não vou ficar mais nessa igreja. E aí o pastor falou assim: me dá só uma chance de desenvolver algo com você. Sim, pastor. Então ele falou: pega 2 copos e enche ele de água. 2 copos, enche ele bem mesmo de água e dá 3 voltas na igreja. Para mim, por favor. E assim, ele achou estranho, né? Mas fez. E assim fez. Na terça, quando ele chegou, pronto, pastor. Pois é, deixa eu te perguntar uma coisa. Enquanto você estava dando as voltas com esses copos, você viu alguém mexendo no celular? Não, não vi. Você viu alguma jovem, né, com roupa indecente? Não, não vi. Você viu alguém conversando? Não, não vi. Por que você não viu? Eu tinha que focar no copo, senão a água ia derramar, né? A água derramou? Não, não derramou. Por quê? Porque você estava focado. Moral da história: o seu alvo é Cristo. O nosso alvo é Cristo. Olhe para Cristo. Vai ter o quê? Vai ter joio, João Lucas. Vai ter joio, vai nascer, vai crescer o joio. E o dia do arrebatamento está aí. Sim, Samuel. Bom, Reinaldo, já ouviu falar nas 3 peneiras de Sócrates, já? Oi? Não sei se faço no cola bem, já ouviu falar nas 3 peneiras de Sócrates? 3 peneiras de Sócrates, já ouvi falar, sim. Parecido com isso, né? Tipo, guarda só pra pessoa mesmo. Sim, sim. Pega só o que é bom para você. O que é bom, se você for lutar por igreja, por problemas, toda igreja tem problema. Se você for analisar bem essa questão, não sei se você já, me parece estar em Atos. A Camila talvez pode me ajudar. Um embate que teve entre Pedro e Paulo, né? Teve um embate entre Pedro. Oi?
teve uma questão sobre Pedro, né, a questão da circuncisão. Quando estava próximo dos judeus, Pedro, não, tem que ter a circuncisão e tal. E aí Paulo chega para ele, ô Pedrão, me ajuda aí, né? Desse jeito não dá. Né? Até entre esses dois teve uma discussão para chegar, para alinhar. Né? Então toda a igreja tem problema, não adianta você querer sair da igreja. Tá? Né? Junto com Jesus. Então, o que acontece? Quando você está mais preocupado com tudo isso, preocupado com essas coisas que estão acontecendo, você se tornou um religioso. A gente tem que vir ao culto para quê? Para cultuar, para oferecer. Não é para aqui não é uma banca, né? Não é uma banca de TCC, não, para você avaliar o pregador. Dê glória a Deus, ora, né? E ofereça culto ao Senhor, né? Quando é que a gente está se tornando um religioso? Quando você leva mais tempo, olha aí, olha as jovens. Quando você leva mais tempo se preparando diante do espelho para ir ao culto do que se preparando para participar espiritualmente desse culto. Né? Quanto tempo eu me preparo fazer igual o pastor Augusto Nicodemos? Não vou nem perguntar. Quanto tempo eu me preparo, quanto tempo você se prepara para estar participando de um culto, para estar lá louvando, né? Quantas vezes você derrubou o seu guarda-roupa inteirinho em cima da cama, vira, mexe na frente do espelho, uma roupa não está boa. Às vezes tem acontecido isso comigo também, caçando uma camisa que serve, né? Não é porque está achando ruim, não, é para ver qual que abotoa, qual camisa que serve, né? Demora um pouquinho mais. Mas, quando é que você se torna um religioso? Quando você esquece de se preparar para estar aqui cultuando, louvando a Deus. As coisas do mundo é mais importante. Deixa eu acelerar aqui para a gente terminar, está quase terminando, tá? A gente vai falar, ainda tem que falar um pouco sobre a fé, mas a fé, né? A fé é impossível. Oi? A fé é a fé. Falou de fé, lembra de Hebreus 11, né? Lembre de Hebreus 11, falou de fé. Tá? Quando é que nós estamos nos tornando religiosos? Quando você não consegue aturar o erro dos outros, mas é muito tolerante com os seus erros e com os erros da sua família. Né? Não, você viu? A filha do fulano está grávida. Né? E aí, quando é na sua família, você tenta abafar, tenta esconder. Né? Mas dos outros, você quer mandar mensagem no WhatsApp, quer gritar para o mundo ouvir. Né? Então, eu estou sendo religioso, estou sendo fariseu. Quando é que eu estou me tornando religioso? Isso está diretamente ligado a nós. A toda a igreja, não é somente a mim, não é somente aos mais velhos, é a juventude também. Cuidado com as fake news, né? Está na igreja, mas é um espalhador de fake news, né? Olha a religiosidade aí, né? Olha a religiosidade. Né? Nossa, eu sou muito... eu não vou dizer zeloso, né? Mas eu sou muito, vou dizer uma linguagem de peão mesmo. Eu sou veaco. Sou veaco com esse negócio de falar determinadas coisas na igreja, né? Chip na vacina, e afirmar categoricamente que algo que está acontecendo agora aquilo que está previsto em Josué, em Ezequiel, está previsto em Apocalipse, afirmar categoricamente. A gente pode sim dizer que está ligado, né, e que tem tudo a ver, mas eu afirmar categoricamente, porque profecia, né, é uma questão... profecia é uma questão muito minuciosa, que a gente precisa ter muito cuidado, né? Então, a gente tem que ter cuidado com essas questões aí. Então, quando eu não aturo o erro dos outros, mas o meu eu tento esconder, né? Diferentemente de Davi, né? A gente vê aqui o quanto é interessante Davi e Saul, né? Saul, quando ele errou, que Josué, né, chegou... aliás, Samuel, né, falou para ele
que ele errou. Ele falou, não, mas dá um jeitinho lá diante dos sacerdotes, né, para eu não ficar tão falado, né, para o meu nome não ficar na boca do povo. Né. Agora, quando Natan falou para Davi que era ele que tinha errado, ele falou, tá certo, eu errei mesmo. Né. Deixa eu cair na mão de Deus, Deus pode ter misericórdia de mim. Quando você está sendo religioso, quando você participa de todas as atividades da igreja, mas não tem tempo para a sua família, não tem tempo para gastar a sós com Deus. Né? Você é um jovem ativo que participa aí do acampego, que participa, que vai para a casa da irmã Graziane e amanhece o dia lá, né, na piscina, e que participa de uma coisa, participa de outra e participa de tudo. Mas não tem tempo para conversar um pouquinho com o pai, com a mãe, não tem tempo para Deus, para tirar um SOS com Deus, né? Ficar a sós com Deus, fechar a porta do seu quarto, ler a palavra de Deus, orar. Então, quando você participa de tudo na igreja, mas não vai num particular com Deus, ou não tem uma relação muito boa com a família, você está sendo religioso. Tem que vir, justamente, sim, é isso aí. E quando mais? Quando você trata mal a sua família, né? A gente vê muito isso, né? É uma porteira com o pai, com a mãe, com os irmãos, mas na igreja é um santo. Você olha assim, parece, né? Não, quando morrer tem que canonizar, de tão bom que é com os outros, né? Mas em casa, pelo amor de Deus, você está sendo religioso, você está sendo um fariseu. Né, quando faz isso, quando você trata mal, né, esse mal ali ficou errado, aquele mal ali é com U? Não, tá certo, né, mal com L, tá certo. Mal os seus familiares, mal ao contrário de bem. Mas com os externos você é educado, atencioso. Isso é farisaísmo, isso é religiosidade, viu? E quando a sua relação com Deus é só externamente, é só fazendo isso daqui, mas não tem quebrantamento, espiritualidade, é a fé. Pode passar para a gente caminhar para o final. Vamos falar um pouquinho da fé, né? Depois do publicano veio o pecador, né? E disse, o publicano, porém, estando de pé, de longe, nem ainda queria ver. Né? Depois do fariseu, veio o publicano. Né? E estando de pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, eu sou pecador, eu sou fraco, eu sou falho, mas o Senhor é o Deus da minha vida. Se não for o Senhor, eu não vou resistir. Isso é fé. E quando a gente fala de fé, a fé não casa com a religiosidade. Você retira os princípios da fé quando você atém-se a essa religiosidade. Você quer cumprir os dogmas, mas você não se entrega inteiramente para vivenciar a fé. Né? Falar de fé é muito bom, né? Falar de fé tem, vamos dizer assim, tem um campo muito amplo para a gente falar, mas a fé, na verdade, né, o bom mesmo é vivenciar a fé, porque não é fácil, né? E principalmente quando a gente ainda está mais novo, a gente é muito ansioso, quer que as coisas acontecem muito rápido, e às vezes, né, a fé, para as coisas acontecerem, a gente tem que entregar-se à fé e deixar o tempo de Deus. Deixar o tempo de Deus. Me lembro, né, quando estava me organizando antes de casar e depois de casar também, falava assim, né, agora a coisa vai engrenar, agora vai dar certo, agora vai melhorar, o salário vai melhorar, e cadê? Né, agora eu vou receber mais, na hora que chegar no final do mês não dá nem para pagar as contas. Oh, meu Deus, como é que faz? Como é que faz com um salário desse? Como é que faz? Tem que ter fé e continuar, tem que permanecer. Né? E aí, o que é a fé? O que é a fé? Definição para a fé. Foi definida a fé em Hebreus, no capítulo 11, o versículo 1, né, que diz assim, ora, a fé é o quê? A fé é o quê, jovens?
O firme fundamento de quê? Das coisas que se esperam. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Daquilo que você espera receber de Deus. Daquilo que você espera que Deus tem para você. Né? Mas ela é também a prova das coisas que não se veem. Né? Então a fé é justamente isso, é aquilo que você espera, porém você não vê possibilidade, você não sabe como é que vai acontecer, mas você sabe que vai acontecer, porque você sabe que você serve um Deus que é poderoso e que aconteça o que acontecer, quando você se entrega a Ele, Ele vai agir de uma forma ou de outra. Se Ele não te curar, Ele não vai te deixar morrer espiritualmente, né? Ele pode até deixar você morrer fisicamente, mas Ele vai levar você para estar no seu seio, né? E o que Paulo diz? Morrer com Cristo é lucro, é ganho, né? Posso ler um versículo da Bíblia que fala sobre a fé? Em 1 Coríntios 2:5, para que a vossa fé não se apoie na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Tipo isso da religiosidade, a fé se limita às coisas que os homens dizem que Deus pode fazer, não aquilo que Deus pode fazer, o possível e o impossível que a pessoa acredita quando ele é religioso. Sim, e a fé, ela não está relacionada às regras propostas por homens, mas a fé está diretamente ligada ao poder de Deus, né? Ao poder de Deus para as nossas vidas. Eu gosto muito, jovens, eu gosto muito, meninos, daquela parte em que é muito triste na vida de Abraão, quando Deus pede Isaque em sacrifício. Eu acredito que Abraão, talvez no seu coração, falou: oh Deus, mas depois de 100 anos, né, o Senhor me dá e agora o Senhor pede desse jeito, mas o Senhor me prometeu que vai fazer de mim uma grande nação. Eu acredito que não foi fácil. Né? Eu tenho certeza que não foi fácil para ele, mas ele, né, o que ele deve ter pensado? Aconteça o que acontecer, se Isaac for sacrificado, do pó da cinza, Deus vai fazer alguma coisa porque Ele me prometeu. Então, seja feita a vontade de Deus. Eu vou, Deus, mas confiando na sua promessa. A fé é isso. A fé é o quê? A fé é o fundamento das coisas que se esperam. Olha, eu vou esperar no Senhor. O Senhor prometeu que ia fazer de mim uma grande nação, então eu espero no Senhor. Eu não estou vendo possibilidades, eu não estou vendo como. O Senhor me pediu minha única semente de sacrifício. Né? Eu não estou vendo, mas... Então, jovens, a fé é isso. A gente precisa viver dessa forma. A gente precisa viver da fé nesse sentido. Não é viver da fé esperando que todo final de mês alguém vai chegar lá com um carro, porta-mala do carro cheio de arroz, feijão e carne. Não, botijão de gás. Não é isso. Viver da fé que a palavra de Deus fala, não é isso. Viver da fé é porque nós vivemos em um mundo hostil, um mundo predador, um mundo que quer te derrubar a todo instante, mas você permanecendo com a sua fé em Deus, você pode até não estar vendo as possibilidades, né? As coisas que não se veem, mas a sua fé está ligada em Deus e é o firme fundamento para que as coisas aconteçam em sua vida. Porque pela fé, o que aconteceu? Os antigos alcançaram testemunho. Se hoje nós falamos sobre Isaac, se nós falamos sobre Jacó, se nós falamos de Abraão, é porque pela fé que eles tiveram, né, eles alcançaram testemunho. E o testemunho deles permanece até os dias atuais. Né? Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Né? Só pela fé. Você só vai crer em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, pela fé. Não adianta você querer associar a teoria do evolucionismo com o Gênesis, não vai dar certo. Você precisa crer pela fé.
né? Pela fé. Tem muita gente, como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, falando que tem muitos seminaristas flertando com o liberalismo, querendo fazer essa associação, essa miscigenação dessas ideias científicas com a palavra de Deus. Não, é pela fé. Como que se explica? Não se explica, porque é pela fé. É pela fé. Entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, mas sim da palavra. E disse Deus, haja, e houve, e aconteceu. Tá? E aí nós temos a galeria dos fiéis. Pode passar o último. Galeria dos fiéis. Né? E aí vai Hebreus. Você quer saber o que é a fé? Continue lendo Hebreus. Pela fé, o que aconteceu? Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou o testemunho do que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois da morte, ainda fala. Pela fé, os seus atos, Lucas, de fé, os atos de Abraão, até hoje servem de inspiração para nós. Até hoje o que Abraão fez pela fé serve de inspiração para nós. Até hoje o que Moisés fez pela fé serve de inspiração para nós. Até hoje o que Paulo fez pela fé serve de inspiração para nós. A fé fala até depois que você morrer. Até depois que... Quantos testemunhos a gente ouve, né, de pessoas... A minha mãe orou tanto pela conversão dos filhos, e depois que ela faleceu, estão na igreja. É o testemunho através da fé. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho do que agradara a Deus. Ora, versículo 6, ora, então, jovens, você não precisa ser um religioso, você precisa ser um cristão genuíno e acreditar que você está aqui porque Ele te alcançou, porque Ele te colocou aqui, te escolheu para que você vá e dê fruto. Pregando, se for o caso, sim, dando testemunho, mais ainda, como nas palavras de Agostinho de Nipona, né? Aquele filósofo da escolástica, né? Que associou os conhecimentos filosóficos com a religiosidade, dizia que para você usar, né, pregar o tempo todo, se necessário fosse usar as palavras, mas como pregar? Pelo exemplo, tá? Porque sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Então a fé é isso. Jovens, precisa viver da fé, aproximar-se de Deus em todos os setores, em tudo que você for fazer, coloca na presença de Deus. Você tem objetivos? Tem. E se não acontecer é porque não era bom para você. Deus quer o melhor para você. Se o seu planejamento não aconteceu e você é um servo fiel, é porque aquele planejamento que você fez não era bom. Deus quer coisa melhor ainda para você. Né? Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, imagine o nosso Pai que está no céu. Né? Quem se aproxima de Deus precisa entender que Ele é galardoador. Isso, saiu. Quem se aproxima de Deus precisa entender isso. Eu gosto também de Mateus, capítulo 5, né? O versículo 1 fala que Jesus, quando subiu ao monte, os discípulos se aproximaram dele. E aí, essa palavra, se aproximaram dele, tem um valor, um sentido muito grande para mim. Aproximar de Jesus, gente. Aproximar de Jesus, veja que maravilha é isso. E aí os discípulos se aproximaram. E aí ele começava a os ensinar dizendo, bem-aventurado. E aí vem as bem-aventuranças. Então, quem se aproxima de Deus é bem-aventurado. Quer realizar os seus sonhos? Tenha fé. Deixe de ser religioso e tenha fé. Seja um cristão genuíno e tenha fé.
Precisa cumprir as doutrinas da igreja? Sim. Mas desde que a palavra de Deus esteja acima dos dogmas, acima dessas doutrinas. E aí, para finalizar, eu já encerro aqui, eu quero que você coloque para a gente aí um vídeo, né, que vai falar de superação. Mas essa superação está relacionada à fé. Você quer conseguir? Mude a sua mente, tenha fé em Deus, né? E acredite que você vai conseguir, mas tem que ter fé. Você tem que ter fé. E tem que lutar para isso, tem que orar, tem que entender, tem que buscar o Senhor. Pertinente esse vídeo, né? A fé é isso, né? A fé basicamente é isso. A nossa vida, né, tem que ser pautada na fé. Nós, como cristãos, nós precisamos viver dessa forma. Nós precisamos mudar a nossa mente, nós precisamos mudar a nossa cabeça, né? Nós viemos, como diz o pastor Cláudio Duarte, nós viemos para tirar onda. Nós temos tudo em nossas mãos. Eu falo sempre ao conhecimento, a Bíblia está aí, todo mundo tem uma Bíblia, todo mundo pode ser, né, um estudioso da Bíblia, todo mundo pode ser um estudioso da Constituição Brasileira, todo mundo pode ter um vasto conhecimento, né? Um vasto conhecimento, mas nós precisamos mudar, nós precisamos colocar a nossa fé em prática, nós precisamos colocar a nossa fé em ação. Eu passei a vivenciar, né? Eu sei que eu preciso mudar muito ainda, mas só para fechar aqui, para finalizar, né, algumas experiências que eu tenho vivido com Deus. Os irmãos, vocês sabem, eu estou aqui, né, na igreja, e eu pedi a Deus, eu queria viver de forma diferente. Eu trabalhava na Jales Machado, e aí, né, é sempre uma preocupação. Eu tenho uma família, eu tenho custos, né? E aí eu falei, já não dá mais para trabalhar na Jales Machado, eu não quero, né? Fechou meu coração para aquele lugar. E eu comecei a orar e coloquei na presença de Deus. E um dia, né, um colega, né, falou para mim assim, eles não vão te mandar embora. Eu falei assim, eu vou te mostrar ao Deus que eu sirvo, porque se eles não me dispensassem, eu não pegaria os meus direitos, né? Eu vou te mostrar o Deus que eu sirvo. Nós fomos para a oração, e no dia 28 de novembro de 2018, eles me dispensaram. E aí, eu fiquei alegre por ficar desempregado, eu fiquei, né, porque eu não queria trabalhar lá mais. Mas o que acontece? Eu coloquei a minha fé em ação. Minha esposa falou para ele, Deus sabe o que vai acontecer. No dia 17 de janeiro de 2019, eu estava empregado no colégio estadual, na escola estadual Presidente Kennedy. Hoje eu estava empregado e estou até hoje, né? Estou até hoje. Trabalhei por 5 anos no colégio particular, o Colégio Terra, por 5 anos. E aí eu já, né, o meu coração fechou, trabalhava demais, né, e já não queria mais. Eu falei assim, Senhor, toma conta. Não é porque eu não quero trabalhar, mas desse jeito para mim não dá. Eu preciso estudar a Bíblia, eu preciso estar na casa de Deus, eu preciso dar aula na escola dominical, eu preciso apoiar o pastor Gessi nos cultos, e não está dando, meu tempo não está dando, não dá mais, né? Entreguei nas mãos de Deus. Passou menos de um mês, o meu nome foi chamado pelo 2º processo seletivo do Estado. Eu tinha o primeiro vínculo com 28 aulas e tinha 16 aulas no Colégio Terra. E aí fui chamado no Estado para o 2º vínculo. Eu precisava de abrir mão, pedir oração à igreja, né? Uma semana para decidir, né? E nessa semana eu decidi, né? E aí vim para o Kennedy novamente, né? Saí do Terra, deixei 16 aulas, vim para o Kennedy, peguei 14 aulas e fiquei até um dia livre na semana, e o meu salário aumentou mais de R$200 ainda. É viver da fé, isso é viver da fé. Deus tem muito para nós. Não seja religioso, seja um cristão genuíno, cheio de fé. Amém? Deus abençoe vocês por ter me suportado até agora.